No primeiro trimestre de 2023, o tema das lições bíblicas jovens da CPAD será Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Em 13 lições comentadas pelo pastor Natalino das Neves, estudaremos a santificação como caminho para a vida eterna. Entenderemos o perigo do pecado, a importância do temor a Deus e do estudo da palavra. Também aprenderemos sobre o ensino de Jesus sobre esse importante tema para a vida cristã. Adquira hoje mesmo a sua revista, à venda nas livrarias evangélicas de todo o país, pelo 0800 021 7373 ou em nosso site cpad.com.br. Lições Bíblicas Jovens, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 1. Santificação. O caminho que leva à vida eterna com Deus. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar no Templo Sede da Assembleia de Deus de Curitiba e o autor dos comentários de lições bíblicas de jovens do primeiro trimestre de 2023. Estamos mais uma vez juntos para nós estudarmos a Palavra de Deus e desta vez nós vamos estudar sobre o tema Santidade. O título das lições bíblicas desse trimestre é Separados para Deus. A santidade é um assunto que tem se tornado impopular no nosso meio, em especial fora do nosso meio. As pessoas não querem nem saber de tratar desse assunto, mas muitas vezes as pessoas não querem tratar desse assunto devido às más interpretações a respeito do que é uma vida de santidade. As pessoas muitas vezes transformam a santidade como se fosse algo inacessível, algo que as pessoas não têm condições de caminhar, de fazer, de ter uma vida santa. Nós não vamos estudar nesse trimestre que ninguém é perfeito e que nós somos dependentes da graça de Deus e que todos aqueles que aceitam Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, eles podem caminhar nesse caminho da santidade. Jesus, o maior exemplo que nós temos de santidade, nós vemos que ele levava uma vida simples. Ele se relacionava com todas as pessoas e tinha uma vida santa. Então, caminhar em uma vida de santidade não é algo inacessível. Pelo contrário, é algo que é essencial para a vida do cristão e que é necessário para ter uma vida eterna com Deus. Aí vem a pergunta: qual é o perfil de uma pessoa santa? Muitas pessoas pintam a pessoa santa como aquela pessoa que fechada, não conversa com as pessoas, não pode sorrir, é uma pessoa que traja totalmente diferente dos demais. Mas nós vamos ver que esse perfil na lição não é assim, se nós olharmos principalmente no exemplo, no modelo de Jesus, o seu modelo de vida, o seu modelo de santidade. Nesse trimestre nós vamos entender que santidade está ligado muito a algo separado para Deus. Nós vamos estudar sobre os estágios, da santidade. Nós também vamos estudar uma lição, a próxima lição, lição 2, vamos ver que ela vai ser inesquecível, acredito, na vida de todas as pessoas que estudarem essa lição. A partir da vida de Davi, nós vamos ver qual que é a perspectiva divina em relação ao pecado e por meio do exemplo de Davi, a forma que ele se comporta, qual que é a perspectiva humana em relação ao pecado. Creio que essa lição vai ser inesquecível, vai trazer para nós muito exemplo para que nós possamos focar numa vida santa. Nesse trimestre nós vamos ver que nenhum ser humano é perfeito. Que a santidade não quer dizer perfeição plena. E nós vamos, quando analisar sobre o conceito grego de perfeição, o conceito hebraico, cristão, então a gente vai entender que o ser humano ele é dependente da graça de Deus e é possível ter uma vida de santidade. Nós vamos entender que a palavra de Deus é fundamental, muito importante para que nós possamos ter uma vida de santidade. Qual que é o efeito da palavra para que haja uma vida santa no cristão? Nós vamos ver também que a santidade ela acontece de dentro para fora e não o contrário.
É algo que vem lá de dentro, do comportamento do ser humano, da motivação, dos desejos. E também vamos aprender sobre a relevância do arrependimento e do perdão. Vamos refletir sobre pessoas que têm dificuldade de receber o perdão de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade para se perdoar e também de perdoar o próximo. Então nós vamos analisar por que o arrependimento e o perdão é tão importante também para uma vida de santidade. Nós vamos estudar também a santidade integral, o ser humano criado de forma integral, e vamos entender, vamos compreender, depois de analisarmos, que a santidade também ocorre de forma integral, no espírito, alma e corpo. E ver também que o cristão ele passa a ter uma nova posição diante de Deus por meio da justificação, e aí vem o processo da santificação na sua vida. E vamos ver também quais são as bênçãos de uma vida santificada. Como você viu, nós vamos tratar de uma forma abrangente sobre a santidade e acredito que ao final do trimestre nós vamos entender como é importante esse assunto, como é importante uma vida de santidade. A base principal para o tema do trimestre, Hebreus. O autor nos diz que sem a santidade é impossível agradar, é impossível chegar a Deus. Então já demonstra qual a importância desse assunto para a vida do cristão. A primeira lição tem o tema santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Nessa lição, nós vamos tratar 3 tópicos, o sagrado e o profano. Nós vamos ver o que é santificação, trabalhar com a questão conceitual, e vamos também aprender quais são os 3 estágios da santificação. Então, para iniciar o contato com o tema do livro, nós vamos, em primeiro lugar, analisar sobre a ambivalência entre o sagrado e o profano. Não tem como nós estudarmos a respeito de santificação sem analisarmos essa ambivalência, ou seja, duas posições, ou duas coisas que são antagônicas e que convivem ao mesmo tempo na vida do ser humano, brigando entre si, vamos dizer assim, disputando, lutando entre si, mas que o ser humano tem que tomar uma posição. Então, aquilo que é sagrado e o que é profano. Qual é a diferença? Isso muda ao longo dos tempos. Nós vamos então refletir um pouco sobre isso. E também nós vamos estudar sobre os estágios da santificação nesta primeira lição, porque esses assuntos vão servir de base para todo o trimestre. Então essa lição é uma lição introdutória, é muito importante. E aqui eu ressalvo, você que é professor, professora de escola dominical, que possivelmente por causa do final do ano, das festas, muitas pessoas vão perder a escola dominical, talvez a primeira lição, que a primeira lição vai cair bem no dia do ano novo. Então é importante que você trabalhe esses conceitos. Então aproveite esse vídeo para você compartilhar para a rede social da igreja, da escola dominical. Se você ainda não tem um grupo, faça um grupo de WhatsApp da sua igreja, da sua classe, e passe o vídeo para as pessoas refletirem um pouco sobre esses conceitos que são importantes e que vão ajudar na fundamentação dos próximos assuntos que nós vamos tratar durante as próximas semanas, durante o trimestre. Então, em primeiro lugar, a ambivalência entre o sagrado e o profano. Aqui eu quero destacar que no livro eu trago um estudo importante, um estudo antropológico a respeito do sagrado e do profano. Então, primeiro a gente fazer uma leitura no estudo do ser humano, como que ele faz essa relação. Então, entendemos não somente o ser humano cristão, mas o ser humano como um todo, o ser humano na sua história, como é que ele lida com essa questão do sagrado, e nós vamos entender que isso vai impactar também dentro do nosso entendimento do que é santidade. Não tem como nós trabalharmos isso de forma diferente. O sagrado tem sido considerado uma categoria fundamental para os estudos e compreensão das religiões. Então não tem como você estudar religião, estudar santidade sem entender esses conceitos. Nós vamos ver que o sagrado ele se dá por meio de uma experiência pessoal. Ele se modifica de acordo com a experiência das pessoas, a experiência individual e o modo de percepção das pessoas, dos povos, e também de acordo com as épocas. A gente vê que esse conceito, a forma de ver a santidade, ele vai mudando, não é algo estanque, mas muda. Não, mas como muda?
os princípios não mudam, né, fundamentais da palavra de Deus, mas esse conceito muda. Para você ter uma ideia, os jovens talvez não vão ter essa experiência, mas a pessoa mais experiente, talvez da minha faixa etária, já ouviu falar, por exemplo, não foi na minha época, mas um pouco anterior, mas eu já havia falar que, por exemplo, tinha crentes que foram disciplinados porque escutava rádio. Que rádio era pecado, era do mal, então a pessoa que estava era disciplinado. Então, para vocês terem aquela ideia de santidade. E hoje isso é algo como comum, ou seja, o tempo passou e esse conceito mudou. Então as coisas mudam ao longo do tempo, os conceitos, a forma de ver o que pode, o que não pode, o que é sagrado, né, o que é profano, isso vai mudando ao longo dos tempos. A antropologia vai demonstrar que, ao longo da história da humanidade, o sagrado e profano foi visto como dois modos de existência distintos, né? Forma distinta de ser. E com isso acaba levando as pessoas a entender que a vida de santidade é uma vida totalmente diferente, inacessível. É alguém que tem que ser isolado e não conviver com as pessoas. Então esse conceito vai atrapalhando a forma como a pessoa vão ver a questão da santidade depois, a forma do conceito cristão, como que a pessoa pode viver uma vida santa. A relação do ser humano com o sagrado estava muito determinada por alguns sentimentos, como o sentimento de medo, o sentimento do poder e o sentimento do desejo. Então essa questão do sentimento do medo é que leva as pessoas muitas vezes a afastar-se daquilo que ela entende que é sagrado. E esse conceito influencia ainda na vida de hoje. É importante também a gente ver isso. E que o medo leva as pessoas muitas vezes a se afastar de Deus em vez de se aproximar de Deus. Por isso que é importante uma lição que nós vamos trabalhar sobre o temor de Deus, demonstrando que temor de Deus não é ter medo de Deus, mas ter medo de pecar contra Deus, desagradar a Deus. Mas esse conceito de medo esteve sempre presente na história do ser humano. Por isso que hoje as pessoas ainda agem dessa forma e acabam influenciando esse conceito na vida das pessoas. A questão do poder. O poder está ligado muito com a questão dos mediadores, com os religiosos, os líderes religiosos, né? Que a religião, desde o início, as pessoas já viam essa questão do sagrado como algo inacessível e que era necessário um mediador. Aí que aparecem muitas vezes os aproveitadores, mas desde a antiguidade já existiam isso. As pessoas que se dizendo serem dignas, por serem santas, separadas, e que elas, dessa forma, quem poderia ter o relacionamento com o sagrado, com Deus ou com o ser superior, intercedendo pelos demais seres viventes comuns, separando isso. Então esse conceito a gente vai ver que vai influenciar também na própria história do povo de Israel, no Antigo Testamento, e isso vai se levando ao longo do tempo. E também a questão do desejo. As pessoas aí têm a questão do sentimento, do desejo está ligado ao sagrado também, porque é aquela questão do proibido, aquele que você não pode. Eu ministrei, quando eu escrevi sobre cobiça e orgulho, dinheiro, sexo e poder, uma lição, se não me engano, em 2019, nós estudamos sobre isso, que o desejo todo ser humano tem, né? O desejo de comer, de beber, de fazer sexo, todo mundo tem. Agora, isso não é problema, o problema é quando você não tem controle sobre o desejo. Então, isso está relacionado também com a questão do sagrado e com a questão também daquilo que é profano. Então, as coisas que são consideradas sagradas são protegidas e isoladas por meio de proibições. Então, isso vai, de certa forma, demonstrar o que é, ou como que deve ser uma pessoa ou algo que está relacionado ao sagrado. E aí aparecem os extremos. Isso também acontece na igreja, nós temos que tomar cuidado para não sermos radicais demais no sentido do que é ter uma vida santa. Então, esse conceito entre o sagrado e o profano é muito importante e nós temos que tomar o cuidado para não sermos legalistas demais dentro desse conceito e também distanciar as pessoas de Deus. Então, esse conceito é importante. Então, essa comunicação, quando as pessoas definem algo proibido, que não pode se comunicar, ou ter o contato, ou agir de uma forma diferente, quando isso ocorre, acaba trazendo sobre as pessoas punições também exageradas com relação ao sagrado. Então, esse conceito entre o profano e o sagrado é importante dentro desse conceito da santidade, para a gente entender
que hoje, no Novo Testamento, essa relação do sagrado e profano, nós vamos ver que é diferente, eles estão interligados, e que nós podemos ter uma vida santa sem necessariamente estar totalmente separado da sociedade ou separado das demais pessoas, conviver com todos, assim como Jesus fez a oração sacerdotal. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então esse conceito que vem desde a antiguidade, que para você se ligar ao sagrado e desfrutar de uma vida superior, é preciso retirar de tudo que é considerado profano, nós temos que entender no nosso dia que verdade é essa, né? O que é realmente profano, o que se pode, o que não pode fazer. Então aí é o cuidado que nós temos que ter com a questão do legalismo. Então nós vemos aí os abusos, como já citei, exclusões de pessoas que muitas vezes escutavam rádio. Então hoje, o que é verdadeiramente uma vida santa? Ser santo, ser separado para Deus. É uma reflexão que você, como professor ou professora, vai precisar fazer com os alunos, ouvir os jovens, que hoje eles são bem críticos, né, em relação a isso, tem um conceito diferente. Antigamente as pessoas acabavam dizendo tudo o que queria, impondo sobre as pessoas tudo o que queria, muitas vezes de forma injusta, e as pessoas acabavam se punindo ou não concordando muitas vezes e vivendo uma vida dupla. Algo que eu destaco mais no livro, então, mais uma vez reforçando, você que é professor, professora, não pode ficar sem um livro. Se você não adquiriu, vá atrás do livro também. Eu trabalho essa questão do sincretismo que existe ainda nos nossos dias, né? Pessoas que vivem uma vida, né, ou defendem uma crença que muitas vezes não é vivida no seu dia a dia. Então, pessoas que conscientemente afirmam ter seu vínculo religioso oficial, mas na realidade as manifestações de sentimento e crença são bem diferentes no agir no cotidiano. As pessoas pregam, ensinam uma coisa e no dia a dia eles vivem uma vida diferente, totalmente diferente daquilo que prega na igreja. Eu destaco também, principalmente no livro, nesse estudo que eu faço ali antropológico sobre o sagrado e profano, que a experiência com o sagrado está muito ligado também com a questão da vida no além, no tempo e do espaço. E aí que as pessoas acabam também entendendo que essa vida nossa hoje, ela não acaba por aí. Existe um algo mais a ser buscado, e que isso não é livre, ou seja, para todas as pessoas, mas as pessoas que têm um cuidado aqui nesta vida. Os rituais fúnebres, por exemplo, quando você estuda a história dos povos, você vai entender como que essa crença ela vai se fortificando. E o que acontece e que é fortalecido principalmente na questão, na doutrina cristã, essa vida do além, que o apóstolo Paulo trabalha muito bem sobre isso. E isso é importante quando nós falarmos sobre a santificação, porque essa vida no além com Deus é uma vida que somente é possível por meio do caminho da santidade. Nós vamos tratar depois, mais à frente. O último item do primeiro tópico é a mediação entre o sagrado e o profano, como aquele que eu já mencionei, muito ligado com a figura do líder religioso, que é o intermediário, o intercessor entre o que é profano e o que é sagrado. Mas nós vamos ver que a convivência dentro desse conceito de que as pessoas entendiam como mediadores, que essa convivência entre o sagrado e o profano só era possível por meio de mediadores. Então, no livro, eu coloco todos os tipos de mediadores ao longo da história, né? Não somente bíblicos, né? Mas na história da humanidade, como xamã, como rei sacerdote, como profeta, como monge e assim por diante. Na lição, nós trabalhamos mais especificamente com a questão da figura do rei, do sacerdote e do profeta. Então a figura do rei, esse rei como filho de Deus, que era comum aos povos ligar o rei como o filho de Deus. Isso é presente também no povo de Israel. Quando você vai estudar a história do povo de Israel, você percebe que isso também nos textos fica às vezes explícito e muitas vezes implícito, né? Que essa figura do rei como alguém quase que como sagrado, né? Para uma comparação ou uma imitação muitas vezes do comportamento dos outros povos, né? Esse líder que recebe o título de filho de Deus e que acaba
coordenando, liderando o governo civil. Então o problema nesses casos são os abusos. Aí tem o sacerdote, que é aqueles que oferecem o sacrifício a Deus. O sacerdote que tem o sacrifício que tem o papel de aplacar a ira de Deus. Esse conceito que então entre os povos, e também nós vemos esse conceito dentro da própria teologia judaica. Então o sacerdote como mediador, como os únicos que podem oferecer o sacrifício por intercedendo pelo povo. Aí tem a figura do sumo sacerdote, que é o único que entra no lugar santo dos santos. Então nós vamos ver que essa figura do mediador está presente entre o sagrado e o profano, havendo necessidade de um mediador. Depois no Novo Testamento a gente vai perceber então por meio de Cristo, mas a gente vai reforçar isso futuramente, que por meio de Cristo então nós temos essa liberdade, não existe necessidade desse mediador. Mas isso ajuda nós a entendermos essa diferença entre o sagrado e o profano, e como existe a necessidade desse mediador, que é algo que vem vindo ao longo da história, da humanidade, da antiguidade, e isso acaba ainda estando presente nos nossos dias, mesmo entre os cristãos, pessoas que acham que precisam de mediadores para falar com Deus. E o profeta, que é aquele que fala em nome de Deus, é o porta-voz de Deus para falar, em especial com o rei, com o sacerdote, que são os líderes que estão à frente do povo, dando o caminho, que deve ser seguido, o caminho da santidade, sempre ligado, que nós vamos estudar também mais à frente, com a questão da justiça de Deus. Então aquele que não anda no caminho da santidade é aquele que anda pelo caminho da injustiça, porque Deus é justiça. Então nós vamos ver que no Novo Testamento o conceito de santidade ele supera essa dualidade entre o sagrado e o profano. Nós vamos ver que nas discussões de Jesus entre ele e os judeus, em especial os escribas e fariseus, isso está em voga. Sobre o que realmente, eles começam a questionar o que realmente é sagrado. Eles começam a questionar o que Jesus está fazendo, a questão da purificação, dos rituais, e assim por diante. Ou seja, a pessoa que é santa, ele tem que seguir certos rituais, o certo legalismo. E Jesus vai demonstrar que isso não é necessário para uma vida de santidade, porque ele é o exemplo de santidade, e ele vai questionar, ele vai debater e vai muitas vezes mascarar essa pseudo ou essa falsa santidade que era presente na vida dos escribas e fariseus. Nós vamos estudar isso também mais à frente depois, com mais profundidade. Nós vemos também o apóstolo Paulo tratar isso lá na primeira carta aos Coríntios. Eu comentei isso no comentário do ano passado, 2021, era a primeira carta aos Coríntios, quando fala lá da carne sacrificada aos ídolos. É um texto bem presente dessa questão também do sagrado, entre o sagrado e o profano, o que realmente você pode fazer, o que você pode comer ou não. E vamos ver que muitas vezes, dentro da própria igreja ainda existe essa dificuldade de separar essas coisas. Então, no Novo Testamento, a santidade considera que tudo está sob o domínio de Deus. Eu deixo, principalmente no livro, aí, alguns textos bíblicos para demonstrar isso, como 1 Coríntios 10, 26, 1 Timóteo 4, 15, Colossenses 3, 17, são textos que tratam essa questão de que a santidade ela passa a abranger todas as coisas. Tudo é santo. O que vai demonstrar, o que vai diferenciar é a maneira como você lida com essas coisas e como você oferece para Deus. No segundo tópico eu trabalho com conceitos, em especial buscando na língua original qual é a definição de santo, de santificação. Por exemplo, no primeiro tópico, entendendo o verbo hebraico santificar, do kadash, eu trago várias definições, conceitos, por meio de verbos, substantivos. No livro vocês vão encontrar bastante exemplo ligado a pessoas, ligado a lugares, ligado a coisas, que pode ser santificado. Então esses termos vão trazer um significado especial para identificar aquilo que era sagrado. Então nós vamos ver que muitas coisas que eram consideradas sagradas no Antigo Testamento, e por mais que as pessoas querem resgatar ainda hoje, nós vamos ver que tem uma terminação, tem um conceito diferente hoje, devido ao contexto da época que nós estávamos vivendo, ou que o povo de Israel estava vivendo no Antigo Testamento. Mas nós vemos que eles identificam, então, pessoas, lugares que eram considerados como santos, separados. Então, nós temos também o termo hebraico para designar o santo que era profano. Então, isso fica mais claro também no livro. Por exemplo, os termos
Kadesh, né, do masculino, e Kedesha do feminino, que significa santo consagrado. Então, aqui eu trabalho essa questão que nem tudo que é separado realmente é santo para Deus. Porque aqui esse termo era utilizado para quem? Para os prostitutos e prostitutas cultuais, que era tido como santos. Mas santos dentro da religião pagã, e não na religião judaica ou dentro do conceito bíblico. Para o conceito bíblico, essas pessoas eram santos no sentido negativo, eram considerados santos pela religião pagã, mas na realidade era abominação ao Senhor. Então eles ofereciam rituais e culto por meio dos atos sexuais em adoração aos deuses da sexualidade. Temos que tomar cuidado com a questão da definição de tudo que é separado. Nem tudo que é separado realmente é santo para Deus. Então depende muito da motivação. Não basta ser separado. Se for necessário ser separado para o que é correto e pela motivação correta. Então isso é importante. Muita gente que se diz separado, mas a motivação não é a motivação correta. Temos que tomar cuidado com isso também. Eu trabalho também como que a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ela aborda a questão da santidade. Então, na realidade, a gente entende que tanto o hebraico como o grego, nessa tradução vai ficando bem claro aí, o sentido é o mesmo. No final das contas, é aquilo que é separado, ou que seja de forma exclusiva para Deus, né? Por isso o tema do trimestre, separados para Deus, é o conceito de santidade, aquilo que está separado para atender à vontade de Deus e está dentro do projeto de Deus. Então é separado. Tanto o texto hebraico como o texto grego no Antigo Testamento, depois a gente vai perceber que no Novo Testamento também, esse conceito do que é santo é utilizado da mesma forma, aquilo que é separado para Deus. Eu abordo no livro o conceito de santo para os gregos na época, que é um conceito diferente. E é importante a gente conhecer isso também, porque eles utilizavam palavras diferentes no grego para definir o que era santo. Porque dentro do conceito deles, o santo não necessariamente precisava ter uma separação ética e também moral. Então, quando você vai estudar a mitologia grega, você percebe que os deuses não são tão éticos e morais assim, os deuses gregos, por causa dentro desse conceito do que os gregos entendiam como santo. Então, nós vamos ver que dentro do conceito hebraico, dentro do conceito colocado no Novo Testamento, é diferente. É por isso que a tradução da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento no hebraico, ele usa o mesmo sentido, que era diferente das palavras utilizadas pelos gregos, porque não davam o devido valor à questão ética e moral. Por isso que é importante nós entendermos que aquele que é separado para Deus é aquele que dá valor à questão ética e à questão moral. Por fim, nós temos os 3 estágios da santificação. Esse conceito eu entendo que ele é bem simples, mas é importante a gente destacar, porque vai ser muito importante no decorrer do trimestre, quando nós vamos estar estudando sobre essa santificação. Então nós temos o primeiro estágio, que é chamado estágio posicional ou inicial. Você vai encontrar dentro da literatura alguém dizendo que é a santificação inicial, outro santificação posicional, porque trata da posição, a nova posição da pessoa que é justificada diante de Deus. Então essa santificação posicional e inicial, ela é aquela que acontece no momento da justificação, no momento inicial, quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ela automaticamente ela é justificada diante de Deus. Aí é a questão da justificação pela fé, a doutrina da justificação pela fé, somente. A fé na obra vicária de Cristo. Nenhuma obra meritória de quem chega até Deus, mas simplesmente pela fé que ele tem na obra de Cristo, que é suficiente para salvá-lo. Então ele é justificado diante de Deus e ao mesmo tempo em que ele é justificado, ele se torna santo. Então existe aí a santificação inicial, mas que não garante a salvação definitiva. É um momento, é um estágio. E
E aí nós vemos, no segundo momento, a santificação contínua e progressiva, demonstrando que a santificação inicial, por meio da justificação, é que traz o ser humano para uma nova posição diante de Deus, mas ele deve preservar essa posição por meio de um cuidado, por meio de uma manutenção dessa salvação através da sua vida, dos seus atos, da sua posição. É por isso que eu coloco aí também que as pessoas muitas vezes criticam o texto bíblico, dizendo que existe uma contradição entre Paulo e Tiago, porque Paulo fala que o crente é justificado pela fé somente. Depois Tiago fala, mostra as tuas obras que eu direi qual é a tua fé, valorizando a obra. Na realidade, eles não estão contradizendo um ao outro. Na realidade, estão tratando de momentos diferentes. Paulo está falando da santificação inicial, que se dá por meio da justificação. E Tiago está falando desta santificação, no segundo estágio, que é a santificação dinâmica ou progressiva, ou seja, que deve ser mantida, que uma vez salvo, a pessoa tem que apresentar boas obras. Ele tem que apresentar, demonstrar, por meio da sua atitude, dos seus atos, que a nova natureza de Deus está sobre a sua vida. Houve uma regeneração e agora ele não se contém mais na vida do pecado. Ele peca por ser pecador, mas é um pecador remido no sangue de Cristo e que busca a santificação progressiva. Aí tem a santificação final. Essa santificação o crente só vai conhecer depois da morte ou do arrebatamento, ou seja, é algo para frente, para o futuro. Isso vai acontecer na glorificação. É quando a pessoa ele é arrebatado ou a pessoa morre como salvo e ele tem o seu corpo transformado. Existe a glorificação do corpo, a transformação, assim como Jesus também apresentou o corpo transformado, glorificado. E assim também vai ser a vida ou o corpo do crente, do salvo em Cristo Jesus. Então a santificação final é para o futuro. Então a santificação inicial, o primeiro estágio, é no passado. Nós fomos santificados do momento da justificação. E depois tem a santificação do presente, que é a santificação dinâmica ou progressiva. Nós temos que manter uma vida de santidade para quê? Para alcançarmos a santificação final, que é no futuro, que é por meio da glorificação, da transformação, como o apóstolo Paulo trabalha isso nas epístolas, nos trazendo sobre a ressurreição do corpo, assim como Cristo. Então, na lição de hoje, a primeira lição, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que desde o início da humanidade existe uma ambivalência entre o sagrado e o profano. Então, colocando isso como modos de existência totalmente diferentes, ambivalentes. Mas a gente vai entender que o crente justificado ele é separado para o uso exclusivo de Deus por meio da santificação que ocorre em 3 estágios. Mas isso não quer dizer que a pessoa ele é totalmente isolado da sociedade, pelo contrário. Ele vai ter que viver no meio da sociedade, no meio das pessoas, com um comportamento diferente para influenciar o meio que ele está inserido. E isso vai ocorrer a santificação por meio da santificação inicial, que ocorre no passado, quando a pessoa converte e tem o conhecimento de Deus, ela é justificada diante de Deus, tem a santificação inicial, e depois tem a santificação progressiva, que é o segundo estágio que nós aprendemos, que tem a acontecer normalmente no presente. Então, uma vez salvo, não quer dizer que salvo para sempre. Então, uma vez salvo, mantenha-se salvo por meio de uma vida de santidade, por meio da misericórdia, da graça de Deus e do sacrifício de Cristo. E por fim, nós vimos aí o estágio da santificação final, com a glorificação do corpo. Esses são os conceitos, os principais contatos com o tema do nosso trimestre. Então, essa questão da diferenciação do sagrado e o profano, como que no início era tido como algo totalmente distinto, e isso traz uma legalização, um radicalismo em relação à vida de santidade que pode levar ao erro. E vimos aí o estágio da santificação. Santificação inicial, dinâmica, progressiva e a santificação final.
Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez peço que você compartilhe esse vídeo, caso as pessoas não tenham participado, né, da primeira lição por causa do dia das festas. Compartilhe na sua igreja, entre os membros, entre os alunos da escola dominical, para que a gente possa então partir para a segunda lição, que é uma lição, para mim, a melhor do trimestre. Essa lição é imperdível, que nós vamos estudar o pecado sob a perspectiva divina, comparando com a perspectiva humana. Muito obrigado, que Deus continue abençoando você e a sua família.